Olá, minha gente querida, com o colorido bonito destas orquídeas que anunciam a chegada de um novo ano, o programa Eu e Você está de volta. E hoje contando com a presença do nosso deputado Gerson Berger, sempre presente, e especialmente com a presença do nosso amigo jornalista Pedro do Couto. Os assuntos de hoje são variados, nós não poderíamos deixar de falar no Natal, numa festa muito bonita que realizamos na comunidade da Vila Cruzeiro, também daquela tragédia que aconteceu lá nos Estados Unidos e, como anunciamos na semana passada, numa entrevista inédita, traremos o professor Francisco Carlos sobre o que descobriu da propaganda nazista no Brasil, naquele momento tão trágico para a humanidade. E já vamos falar sobre a nossa tradicional festa realizada na comunidade da Vila Cruzeiro, uma festa de Natal com a distribuição de brinquedos para as crianças tão carentes, mas que hoje, graças a Deus, vivem um momento muito melhor. É uma comunidade que foi pacificada, lá hoje tem a UPP, e foi muito bonito, porque eu costumo dizer, não tem crianças mais lindas que as crianças das comunidades, porque elas nos transmitem tanta alegria, tanto amor, tanto carinho que vem delas, dos seus pais, enfim, da comunidade toda do Complexo da Penha. O nosso deputado Gerson Berger também lá esteve e já é uma tradição. Nós, Gerson, realizamos esta festa na Vila Cruzeiro, eu acho que há mais de 20 anos. E as crianças já ficam aguardando. Então, quando chega o momento do sorteio das bicicletas, olha, é maravilhoso, é emocionante e, como sempre, nós vamos às lágrimas, não é? É verdade, Tereza. Eu posso dizer que nós chegamos lá quando nunca lá chegaram os políticos, para juntarmos a eles, fazer com que viessem a ter novas alegrias, um encontro na necessidade da comunidade, que precisava de muita ajuda do poder público, que precisamos trazer mais ajuda ainda, porque é pouco. Brasileiros como nós, que precisam do nosso amor. E nós temos muito amor a dar a eles. São como gente nossa, de nossa família. Ninguém não vai tirar de lá. Estaremos sempre juntos com eles. É isso mesmo, Gerson, mas infelizmente ainda é uma comunidade muito abandonada pelo poder público. Apesar da UPP policial ter acontecido, que foi maravilhoso, excelente, a UPP social até agora não chegou e pouco ou nada se fez naquela região. Mas nós vamos passar para um outro assunto e até contrastar, porque nós acabamos de ver a alegria de tantas crianças recebendo aqueles presentes e vamos ter que falar em crianças atingidas, mortas pela violência do massacre ocorrido em Connecticut, quando um psicopata de 23 anos, Adam Lanza, que após assassinar com 3 tiros na cabeça a própria mãe na cama onde ela dormia, dirigiu-se à escola do pequeno povoado de Sandy Hook e atirou em 20 crianças com uma R-15, matando todas com 3 tiros também na cabeça, além de 6 adultos nas mesmas circunstâncias. As famílias das crianças em estado de choque e a população local, diante de tamanha tragédia, refugiaram-se na igreja, onde oraram, achando que aquilo era coisa do demônio, pois num povoado tão pacato, tão pequeno, com índice 0 de violência, era impossível acreditar naquela realidade cruel. Gerson, fatos como este acontecem com muita frequência, especialmente nos Estados Unidos. Quais seriam as causas e o que leva esses jovens a praticarem tamanha barbaridade? Tereza, isto não acontece apenas nos Estados Unidos. É verdade que neste país há uma incidência maior desses casos.
Mas no nosso Rio de Janeiro, também assistimos a tragédia semelhante envolvendo uma escola municipal em Realengo, bem recentemente. Não tenham dúvida de que se trata da ação de um doente mental, de um esquizofrênico. Este jovem assassino foi descrito pelos moradores da pequena cidade de Sandy Hook como esquisito, um sujeito que costumava se isolar. Esta é uma das características do esquizofrênico, que se desliga da realidade, do mundo exterior, progressivamente, chegando a existir a dissociação da personalidade, a que muitos chamam de dupla personalidade. Essas pessoas também têm delírios crônicos, isto é, interpretações falsas, mas que elas sempre procuram esconder. Muitas vezes se sentem ameaçados por objetos e paisagens, com sentimentos de irrealidade e até de transformação corporal. Olham-se no espelho e têm a impressão que é outra pessoa, ou até que está com o corpo deformado e sentindo que a alma está se desprendendo do corpo. Com frequência se ligam a temas místicos, chegando a interpretar que estão em contato com figuras religiosas. A família tem que estar sempre atenta, principalmente quando o doente começa a ter ideias de perseguição, de envenenamento e alucinações auditivas, que são pensamentos deteriorados do próprio doente, Teresa, dando a impressão de estar ouvindo vozes do além. Mas, Gerson, essas alucinações auditivas, que também podem ser visuais ou olfativas, não podem levar o doente a praticar a violência e até massacres como esse. Afinal, o sujeito acha que essas alucinações são reais e pode, desta forma, obedecer ao comando dessas vozes, como você falou agora. Como a família e a sociedade podem se prevenir dessas tragédias? Não é fácil. O esquizofrênico desconfia e simula muito. Se isola e pode entrar em estado de confusão. Um exemplo, se o esquizofrênico olhar para uma pessoa que coça a sobrancelha, pode achar que essa pessoa planeja uma violência contra ele. Exatamente naquele momento, se tiver acesso a uma arma, está ouvindo, Teresa? É capaz de se apoderar dela e sair atirando no primeiro inocente que encontrar pela frente. No caso do rapaz responsável pela tragédia de Connecticut, possivelmente ele obedeceu ao comando de uma alucinação. Fica o alerta, principalmente aos pais. Nunca achem normal o seu filho se isolar. Atento. Ter comportamento agressivo, relaxamento com asseio pessoal, desobediência, falta de amigos. Muita atenção. Converse com ele e procure um especialista para que possa ajudá-lo e prevenir situações graves no futuro. Não se esqueça, quando alguém é definido como esquisito por várias pessoas, algo deve estar errado com esse alguém. Gerson, muito esclarecedor. Mas, para finalizar, eu gostaria que você nos dissesse: a esquizofrenia é hereditária ou pode se instalar por alguma razão ou conflito do dia a dia do indivíduo? Teresa, na maior parte dos casos, tem origem hereditária. Como me parece, no caso deste rapaz, autor do massacre de Connecticut, parece que a mãe tinha um comportamento diferenciado.
colecionava armas, levava os filhinhos para fazer tiro ao alvo e, mais estranhamente, não permitia que ninguém entrasse na sua residência, recebendo a todos no quintal. Esquisito, não é? Continuando a resposta à sua pergunta. A esquizofrenia não é apenas hereditária. Ela pode se instalar em decorrência dos impactos da vida vividos pelas crianças, ou até pelos adultos no seu dia a dia, ou mesmo por origens orgânicas. Tereza, você está com a palavra. Ótimo, ótimo, ótimo esse seu resumo sobre esquizofrenia, mas a palavra não é minha. A palavra é do nosso convidado e participante do programa, amigo Pedro do Couto. O episódio é extremamente complexo, como definiu Gerson Berger, e a sua repercussão universal dá bem a mostra da dimensão da tragédia ocorrida, que se repete, principalmente nos Estados Unidos, mas que aconteceu aqui na escola Tasso da Silveira. Você não encontra explicações lógicas para isso, não encontra também uma maneira eficiente de evitar, a não ser reduzindo o acesso ao armamento, que nos Estados Unidos é liberal demais, extremamente fácil adquirir armas, inclusive automáticas, que desencadeiam tragédias assim. O presidente Barack Obama agora vai propor uma legislação específica para os casos, para enfrentar o problema na medida em que o governo pode fazer. Foi uma tragédia que chocou o mundo, chocou a humanidade. Muito bem, Pedro. Nós esperamos que essas iniciativas do presidente Obama possam diminuir o grau de violência que acontece a todo momento nas escolas, nas universidades e em vários locais nos Estados Unidos. Mas nós agora, como anunciamos há pouco, vamos passar para uma sensacional e inédita entrevista com o historiador, professor Francisco Carlos, que vai nos contar o que ele encontrou nos arquivos aos quais ele teve acesso, arquivos da Gestapo, e que mostram como se comportou a imprensa divulgando o nazismo no nosso país. Minha gente, hoje nós temos mais uma vez a satisfação de ter em nosso programa a presença do historiador Francisco Carlos. E hoje ele vai abordar um assunto que nós prometemos a vocês na semana passada que ele abordaria, que é o acesso do nosso professor Francisco Carlos aos arquivos da Gestapo. E, claro, nos trará informações da maior importância. Mas a primeira pergunta, professor, já agradecendo a sua presença, é o que o motivou a se interessar especificamente por esse tema? Bem, na verdade, essa pesquisa é parte de um projeto bem maior, financiado pelo CNPq, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, sobre os tribunais alemães, como eles funcionavam e como esses tribunais definiam quem eram os inimigos, né, nesse sentido. E encontrei dentro desse arquivo, que é originalmente o arquivo da Polícia Secreta do Estado Alemão, a Gestapo, referências a Brasil. E aí eu resolvi abrir essas caixas sobre Brasil e saber o que tinha e qual a relação da Gestapo com o Brasil através desses arquivos. Bom, professor, lá nos anos de 1938, o Brasil também vivia uma fase de ditadura, a Era Vargas. E ainda não havia uma definição clara se o Brasil aderiria ao nazismo ou não. Como a Alemanha, naquele momento, se organizou para divulgar o nazismo no Brasil? De fato, tinha sido declarada a ditadura do Estado Novo em 1937 e, naquele momento, os alemães que tinham grande interesse por matérias-primas, alimentos, já dentro da perspectiva da guerra, eles queriam atrair o Brasil para a órbita de influência alemã.
que eles fazem? Eles imaginam criar um sistema de propaganda envolvendo jornais, rádios e até cinema brasileiro para divulgar não só as ideias nazistas, não só o credo nazista, mas também acusar os Estados Unidos e a Inglaterra de serem os provocadores da guerra. E aqui, particularmente, o fato de que haveria uma conspiração de banqueiros judeus em Wall Street querendo a guerra, transferindo a responsabilidade da guerra para os Estados Unidos e para a minoria judaica dentro dos Estados Unidos. Para isso, eles entraram nesses 3 setores. Eles se aproximaram dos jornais Gazeta de Notícias e o Meio-Dia. Inclusive, o Meio-Dia era um jornal muito dinâmico, novo naquele momento. E eles passaram a fornecer dinheiro, recursos, para que esses jornais publicassem matérias produzidas pelas agências de notícia alemãs pró-Alemanha, né, a favor da Alemanha, não exatamente, a guerra, no seu sentido mais amplo, vai começar só em 1939, mas já havia uma crise diplomática, né, defendendo a posição alemã. Também procuraram os rádios. A gente tem que lembrar que vivemos naquela época numa sociedade sem televisão, né? Então jornal, rádio e cinema eram o elemento central. Eles se aproximaram da Rádio Mundial, da Rádio Jornal do Brasil e principalmente da Rádio Tamoio, né? E eles vão comprar a presença deles nessas rádios, transmitindo notícias favoráveis à Alemanha. Chegam até a comprar um cinema, o Broadway, né, porque no cinema, nesses anos, havia uma espécie de cine-jornal, ou um jornal da tela, que passava notícias, etc. Então eles queriam influenciar a opinião pública. Isso era facilitado largamente porque 2 das personalidades mais importantes do Estado Novo, da ditadura de Vargas, Lorival Fontes, que era o chefe do Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que controlava as rádios, e Filinto Miller, que era o chefe de polícia de Vargas, eram pró-alemães, eram pró-nazistas. Então eles tinham ampla liberdade de ação nesses meios de propaganda. Professor, com a saída de Lorival Fontes do Departamento de Imprensa do Brasil, como fica a publicidade nazista no Brasil a partir de 42? A saída de Lorival Fontes e também de Filinto Miller, ela muda todo o cenário, né? Em janeiro de 1942, né, o Brasil, pressionado pelos Estados Unidos, já rompe suas relações com a Alemanha. Em junho, Lorival Fontes é demitido. Em agosto de 42, o Brasil declara guerra à Alemanha. Esse esquema de propaganda montado aqui, principalmente através de Lisboa, o dinheiro vinha muito, porque Portugal se declarou neutro, então o dinheiro vinha muito através de Lisboa, né? Ele não pode ser mantido. A partir de 1942, os alemães tomam uma outra decisão, utilizando inclusive a mais moderna tecnologia daquela época, que eram as emissões em ondas curtas. Eles criam na rádio estatal alemã, a Deutsche Rundfunk, que pertencia ao Ministério da Propaganda de Goebbels, né, uma divisão voltada para o Brasil, só tratando de questões brasileiras. Essa divisão tinha 8 funcionários, 6 desses funcionários eram funcionários nascidos no Brasil, mas de família alemã, e eu acabei me centrando em 2 outros funcionários, que esses eram brasileiros. Esses personagens particularmente me chamaram a atenção porque eles falavam na rádio alemã, né, em português para o Brasil, criticando o governo Vargas, defendendo a Alemanha e acusando os Estados Unidos de ser o responsável pela guerra. Um deles era Marco Antônio Cunha, nascido em 1915, funcionário do Ministério do Interior do Brasil e que tinha ido para Portugal e de Portugal tinha então viajado para a Alemanha e fazia na rádio alemã discursos dirigidos para o Brasil. A outra pessoa era uma jovem, muito jovem, nascida em 1917, chamada Lourdes Lage, uma virtuose, uma pianista fantástica, que tinha ganho um concurso de piano no Teatro Municipal em 1938 e viaja para a Alemanha, que era o prêmio de estudar piano na Alemanha.
E por razões ainda muito difíceis de estabelecer, ela resolve não retornar ao Brasil quando a guerra começa, e ela adere e consegue um posto de trabalho para tocar piano enquanto Marco Antônio fazia o discurso. Tocava peças brasileiras populares, né, como chorinho, como samba, para dar uma expressão de naturalidade, de coisa brasileira àquela propaganda alemã dirigida para o Brasil. A própria Gestapo e o Ministério da Propaganda alemão tinham feito uma análise do que deveria ser um programa para o Brasil, porque eles falavam que a população brasileira não só era ignorante, como era inferior. Tinha que ser algo popular, fácil, tinha que ter no programa algumas questões sobre saúde, algumas questões sobre culinária, música ligeira e então as notícias. Né? E essas notícias é que era por onde vinculava, né, essa posição alemã, essas ideias alemãs que eram passadas aí. Também não podia ser muito cedo, porque brasileiro é preguiçoso e não acorda cedo, segundo a Gestapo. Quando a cidade de Berlim começou a sofrer os grandes ataques de 43, 44, a rádio várias vezes saiu do ar, e em 45, quando o Exército Vermelho cerca Berlim, Marco Antônio Cunha desaparece. Não sabemos, não temos registro nem do Exército Vermelho, nem do Exército Americano como prisioneiro, mas como milhares de pessoas morreram nesses acontecimentos, é possível que ele tenha morrido. Lourdes Lage, não, ela conseguiu de uma forma também quase miraculosa sair de Berlim, foi presa pelos americanos nas proximidades de Frankfurt e foi, em 47, enviada para o Brasil. Outros membros dessa rádio também foram enviados para o Brasil. Mas Lourdes Lage foi acusada de alta traição e foi pedida a pena de morte, né, para ela. Ela foi condenada como culpada, mas em seguida a pena foi comutada e ela ficou bastante pouco tempo, na verdade, na prisão. Professor, que preciosas informações. Mas o senhor se centrou muito nesses dois personagens e parece que Lourdes Lage tinha, inclusive, um cognome, né? É verdade. Várias vezes Marco Antônio não podia falar. Ele alegava doença, alegava que estava mal, passava muito mal do estômago. E Lourdes Lage o substituía. Daí ela ter sido chamada a Rosa de Berlim, né? Essa mulher que fazia propaganda da Alemanha nazista em português para as rádios brasileiras nesse sentido. Ela acabou se tornando o símbolo brasileiro da colaboração com o nazismo. Daí o julgamento dela ter sido muito popular, e manchetes e fotografias nos jornais da época, né? E essa acusação de alta traição contra a Rosa de Berlim. A que conclusão o senhor chegou sobre essa estratégia do governo alemão em disseminar o nazismo no nosso Brasil? E também eu gostaria que o senhor nos dissesse, diante de uma riqueza tão vasta de informações, o senhor já pensou em publicar um livro? Na verdade, o que a gente vê é que se travavam várias guerras. Não era apenas uma guerra com canhões, bombas. Havia também uma guerra de inteligência, havia uma guerra de meios culturais, havia uma guerra de propaganda. Também os Estados Unidos desenvolveu uma política cultural para o Brasil, foi a chamada política de boa vizinhança, na qual artistas brasileiros, a Carmen Miranda foi o maior ícone, foram para os Estados Unidos, e artistas e intelectuais americanos vieram para o Brasil, uma outra forma de relacionamento que não essa proposta pela Alemanha nazista. Naquele momento, o Brasil desempenhava um papel central, a posição geográfica, né, Natal, Recife, o controle do Oceano Atlântico e a produção de matéria-primas e de alimentos. Esse material, para minha alegria, eu estou transformando num livro, e particularmente me interessam essas trajetórias individuais de pessoas perante fenômenos históricos que às vezes são tão maiores do que as próprias pessoas, que as pessoas são tragadas por esse processo. Professor Francisco Carlos, é sempre uma alegria muito grande, uma satisfação imensa quando o senhor participa do nosso programa. Então, hoje,
especialmente trazer para os nossos telespectadores informações inéditas. Isso nos honra muito em poder colaborar, em poder contribuir, e tenho certeza que os nossos telespectadores, mais uma vez, vão telefonar e vão querer a presença do Francisco Carlos novamente no programa. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigada. Olha, Gerson, incríveis essas informações, às quais o historiador e professor Francisco Carlos teve acesso. Mas nós agora estamos chegando ao final de mais um programa Eu e Você. Estamos às vésperas da festa cristã mais importante, que é o Natal. O Natal significa o momento de reunião das famílias, de solidariedade, de encontro, de confraternização entre amigos. Mas o nosso anseio é de que se estenda a todos que estão ao nosso redor. Que a humanidade possa toda se abraçar, que as diferenças, a desunião fique para trás, que o Senhor ilumine o coração daqueles que teimam em praticar o mal. E que na noite de Natal não falte alimento em nenhuma mesa. Que os mais favorecidos tenham a sensibilidade de estender a mão àqueles que precisam. Afinal, somos todos irmãos. Não importa a cor da nossa pele, a religião que abraçamos, a opção sexual que definimos, o partido político ao qual somos filiados ou o país onde nascemos. O ser humano é universal. Vamos nos respeitar e amar, e juntos nos darmos as mãos e formarmos uma enorme corrente de paz para toda a humanidade. Amém. Um bom Natal e um ano novo de muita paz, como eu disse, e prosperidade. Até o próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!